Hoje eu vim aqui falar com você sobre grids, mais precisamente construção de grids no Photoshop, certo? Bora lá então, mão na massa. Olá, meu nome é Guilherme, sou professor do curso de edição de imagens aqui na Escola Casa. Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa as notificações que a gente tem vídeo novo toda semana. Bom, hoje eu vim aqui falar com você sobre grids, mais precisamente construção de grids no Photoshop, certo? Bora lá então, mão na massa. Os grids no Photoshop aqui são ferramentas, né? Vamos dizer assim, ou seja, guias visuais que a gente consegue colocar no nosso documento que vão nos ajudar principalmente na parte estrutural, na criação do layout. Eles servem ali para alinhar objetos, alinhar textos, para você manter proporção entre as partes que compõem ele, ou seja, parte de texto, composição de texto e imagem, como é que fica essa hierarquia. Os grids são bem importantes para definir principalmente margens em objetos de meio impresso ou até mesmo com alguma característica específica de banners para internet. Bom, vamos lá então. Vou começar alguns arquivos aqui, vamos variar entre arquivos tanto para meio digital quanto para o meio impresso e a gente vai ver como agir dentro de cada um deles, certo? Bom, então vou lá, menu arquivo, vou começar um novo documento. Esse meu primeiro documento, vou pensar realmente aqui, ó, fazer um arquivo impresso, então eu vou utilizar a guia impressão aqui no Photoshop, como se eu estivesse fazendo o layout de um pôster A3. Nesse momento eu não vou layoutar nada, eu não vou inserir nenhuma informação, a gente vai ver apenas como fazer esse grid, essa construção. E é bem importante começar ele vazio, ou seja, construir o grid antes de você trazer texto, trazer imagem, vetor e o que quer que seja para dentro do teu arquivo. Comece sempre ali então fazendo esse grid, para daí você já começar a montar o teu layout todo estruturadinho e bonitinho. Bom, estou procurando aqui, não achei informação do tamanho de um A3, mas sei que um A3 em centímetros, que é uma predefinição que provavelmente está escondida aqui, ó. Ela estava nas mais opções, ó. Tem 297 por 420 milímetros. Se você tiver em centímetros, né, é 29,7 por 42, certo? Tem 300 ppi de resolução, tá marcado aqui, ó, 300 pixels por polegada. Essa aqui é uma informação importante, tá? Confiram sempre se está por polegada, nunca por centímetros. Por centímetro dá uma diferencinha bem grande, de quase uns 1,5% a cada pixel ali, né? A cada pixel quadrado. Então dá um pouquinho a mais que 300 aqui no final. Bom, modo de cor vai ser o modo de cor RGB. Mesmo em arquivo impresso? Sim, mesmo em arquivo impresso a gente vai trabalhar com ele RGB. No final, na hora de gerar o arquivo final disso daqui, é que a gente vai converter para CMYK. Você vai trabalhar ele em RGB porque o Photoshop, quando você altera o modo dele para trabalhar em CMYK, ele fica um pouquinho dificultoso. Ele vai suprimir, né, algumas propriedades de tratamento de imagem, de correção de cor, filtros e ajustes de tratamento de imagem. Então é bem importante manter o RGB e se preocupe em finalizar para impressão o arquivo correto. Bom, não é o nosso caso hoje, né? RGB então é o modo de cor. RGB, 8 bits de profundidade de cor. Vou manter aqui as opções avançadas, um olho rápido nela, para entender o que é perfil de cor e tudo mais. O meu perfil de cor aqui já está configurado. Então aqui, ó, Working RGB, né, o RGB, Adobe RGB 1998. Esse é o meu perfil de cor. Vou dar um criar arquivo e vai aparecer a telinha de pintura aqui, o nosso Canva, né, num formato do tamanho A3. Bom, o que é importante para a gente? Vou mostrar para vocês aqui duas formas da gente criar grid. Uma é de maneira automática, ou seja, o Photoshop insere baseado nas informações que a gente vai colocar no painel de criação de grid. A outra é manual, ou seja, quando eu quero definir manualmente qual vai ser o tamanho da margem e tudo mais, de maneira um pouco mais, vamos dizer assim, ao seu modo. Bom, automaticamente para você gerar essas guias, é bem importante primeiro estar visualizando as réguas, certo? No meu caso aqui, ó, não estou visualizando réguas. Réguas são uma informaçãozinha numérica que fica aqui, ó, colada na barra da esquerda, nossa barra de ferramentas, e também ao topo aqui, ó, anexo ao nome do arquivo, né, o status do documento fica coladinha aqui. No meu caso não está aparecendo. Tá, onde é que ela fica escondida? Lá no menu
exibir ou no menu View, que é o menu onde a gente consegue mostrar os recursos do Photoshop. Lá embaixo tem uma opção chamada Rulers ou réguas. Atalho no teclado, Ctrl R. Agora apareceram aqui. Já que estamos falando de guias e construção com grids, é bom eu ressaltar aqui para vocês que a gente consegue trocar a unidade de medidas das réguas, certo? Aqui ela está medindo em milímetros. Foi o que a gente... Desculpa, aqui ela está medindo em centímetros, ó, 0, 5, 10, 15 até 30. Se você clicar com o botão direito em cima da régua, ela mostra a unidade que está utilizando. Detalhe importante, estamos trabalhando com arquivo impresso, do mundo real. Não vou trabalhar com isso daqui em pixels, eu vou manter centímetros, milímetros, pontos ali, ou até mesmo se tivesse aqui quilômetros ou metros, certo? Nada de trabalhar com unidades de medidas, aqui até polegadas, pensadas de meio digital para arquivos impressos. Você pode acabar criando textos muito grandes, achando que eles vão ficar pequenos, ou criar textos muito pequenos, achando que eles vão ficar muito grandes. Então, concentre-se ali no que a gente está fazendo. O mundo real é um impresso, vou converter aqui para milímetros. Agora a reguinha mudou aqui, ó, 0,50 e vai até um 297 aqui, né? Quase um 300 milímetros. Beleza. Vamos criar nossas guias estruturais de maneira automática. Onde eu vou? Menu exibir, de novo, o menu visualização, o exibir, né? Ou o view. E lá embaixo eu tenho uma opção chamada novo layout de guias, ou New Guide Layout. Você vai clicar nessa opção e vamos ver tudo que vai aparecer aqui, certo? Apareceram algumas configurações aqui. O meu Photoshop eu já utilizei, então ele já está com algumas configurações padrão. Mas o de vocês pode vir com essa configuração resetada no padrão de fábrica, que se eu não me engano ele aparece o valor 2 aqui, 2 colunas também, e insere valor de medianize, espaçamento e tudo mais. Que nós temos dentro desse painel aqui? As nossas configurações da guia. Vocês viram que sem querer eu cliquei aqui ó, no linhas e já apareceu alguma coisa na tela. É basicamente isso que o Photoshop está fazendo para a gente. Você consegue dividir o teu layout em colunas e linhas. Bom, e além disso, cada um deles ainda pode ter ou definir pelo número de colunas ou pela largura da coluna, certo? Ou deixar esse espaço de medianize, que é um espaçamento entre as colunas. Vamos mostrar como é que funciona tudo isso na prática. Quero dividir esse layout aqui em 4 colunas. Digitei o valor 4, apareceram aqui no centro, ó. 1, 2, 3, 4. Esse valor aqui, importante, não é o número de guias, é o número de colunas, ou seja, o espaço entre elas. Quantas vezes o Photoshop dividiu a área do meu documento? 1, 2, 3, 4. O 4 que está aqui. Bom, ele também ele pode, né, pedir um valor de largura aqui, né? Então eu quero que tenha essas 4 colunas, mas cada uma delas tem que ter no máximo 50 milímetros. E agora olha o que ele fez. Tem 50 milímetros, está vendo que até nas guias aqui em cima dá para ver, ó, 0,50, uma, 50, 100, outra, 100, 150, outra, 150, 200, outra. Mas o que acontece é que daí todo o resto do espaço ele ignora. Então, para a gente não ficar fazendo matemática, num dia a dia o que normalmente eu uso é dividir por um valor, um número específico de colunas e não determinar uma largura, certo? Exceto se é simplesmente dividir em duas aqui e eu quero que fique descentralizado, né? Eu quero que fique certinho a 35, para como se fosse fazer uma margem em um lado só, viu? Tem uso para tudo aqui, não é simplesmente as coisas equivocadas. E o medianize, vou voltar com as minhas 4. Medianize, ou esse gutter, que é essa informação de espaçamento entre as colunas, eu consigo colocar. Quando é importante isso daqui? Vou colocar 5 milímetros, tá? Principalmente quando você trabalhar numa diagramação de página, que sabe quando tem aquelas coluninhas de texto igual jornal, sempre fica um espacinho entre as colunas, certo? Então, é esse valor que você coloca. E aí impede, né, de que você colhe uma coluna de texto na outra ali e depois não vai dar para ler nada. Então, se for da intenção, no nosso caso aqui vou colocar 5 milímetros de espaçamento entre as colunas. Isso altera, claro, completamente a largura delas, mas a largura aqui está zerada porque é um valor que eu ignorei. Eu preencho sempre aqui, ó, 2 desses, né? E vão ser suficientes. Preencher os 3 aqui,
você vai criando coisas mais complexas. É uma regra, é isso? É sempre 2? Não, vai depender muito do teu uso. Entendi como é que funciona, quero definir uma largura e além dessa largura um espaçamento, mesmo dividindo isso daqui em 5 colunas. Consegue fazer sem problema algum. Vamos lá para as linhas, ou seja, o número de divisões agora na horizontal, certo? Para criar espaços verticais. Linhas aqui, o meu padrão ficou marcado em 2, mas eu quero que também tenham 4 linhas, certo? Dividiu em 4, fiz um quadrado de 4 divisões verticais por 4 horizontais. O padrão aqui ficou a altura, né, zerada, mas tem um gutter aqui, ou a medianiz, de 1,69 milímetros. Vou deixar igualmente a margem de 5 milímetros, certo? Então, criei toda uma malha, né, de textura. É só isso? Não. Dá para ainda adicionar bordas, ou seja, quando eu falo estritamente de margens. Tá aqui embaixo a opção margem ou margens. Vocês estão vendo que as guias que estavam na borda aqui se deslocaram rapidamente aqui, ó. Vou só aproximar com o zoom. E olha só o que acontece. A guiazinha está deslocando. E quando ela desloca, ela move todo o espaçamento interno. Então essas guias, pelo novo layout de guias, elas se comportam também de maneira unificada, né? Se você mexe na estrutura da borda, ele vai mexer em todo o interior também. Isso para você não perder nenhum espaçamento, não ficar com uma divisão desproporcional. Bom, vou marcar aqui a opção de guias, de margens, e essa opção de margem aqui, principalmente para impressos, ela é alguma coisa que varia. Pode ser utilizado como uma margem de sangria em alguns documentos, ou você pode simplesmente criar uma margem de segurança para o teu arquivo, né? Por exemplo, no meu caso aqui, no nosso caso, vamos deixar com 10 milímetros na parte acima, 10 milímetros na parte esquerda, 10 milímetros na parte inferior e 10 milímetros na direita. Isso daqui vai me dar 1 centímetro de espaçamento do final da página, que eu sei que eu não posso colocar elementos, principalmente elementos textuais ou coisas que eu preciso de leitura nesse espaço, com o risco de que ele vai se perder na impressão ou até mesmo para manter uma estrutura uniforme, né? A gente acompanha bastante arquivos e fica olhando mesmo parte de criação utilizando réguas, e a gente vê normalmente alguns layouts bem disruptivos que tem umas margens bem gigantes, né? Tipo umas margens de 35 milímetros, assim, ou 3 centímetros, e aí todo o layout fica bem centralizadinho, bem quadrado ali no centro da tela. É utilizando essas opções que você vai conseguir construir o teu arquivo. Vou voltar aqui, ó, 10, 10, 10, 10. Belezinhas? Caso você já a famosa raposa velha ali, já tinha criado algumas guias manualmente e foi utilizar o novo layout de guias lá do menu visualizar, você tem uma opção aqui embaixo, chamado limpar ou excluir, né, o Clear Existing Guides, que vai fazer o seguinte: qualquer outra guia que você tinha anteriormente no teu documento, quando você clicar aqui, ela vai sumir, deixa de existir, o Photoshop ignora elas e vai substituir pela essa nova estrutura. Vou dar um clique no OK e pronto. O guia, ou seja, a grade de construção aqui, esse grid, está prontinho. Eu tenho margem, eu tenho uma estrutura interna e agora seria a parte de diagramar. Vou trazer só mais uma dica. E essa dica é a seguinte, ó. Menu exibição ou view, né, o visualizar. E aqui embaixo eu tenho uma opção chamada Lock Guides ou bloquear guias. Por quê? O movimento de guias não volta muitas vezes no Ctrl Z. Ou seja, você pode acabar movendo um arquivo ou um documento ali, uma camada, né, um objeto dentro do Photoshop, ao mesmo tempo que move uma guia. E aí no Ctrl Z ela não volta para a posição, só está desfazendo o movimento da tua camada. Para evitar isso, tornar elas aqui, ó, estáticas, sólidas, você vem no menu exibir e escolhe a opção Lock Guides ou bloquear guias. E isso vai permitir o quê? Que você não consiga mais clicar nessas guiazinhas. Elas vão sair no teu arquivo final? Elas vão sair no impresso? Não, elas são apenas visualização de estrutura dentro do Photoshop. Elas vão servir para você conseguir organizar camadas de texto
sejam camadas de texto grandes assim, ou divididas em colunas, né? Como estou exemplificando aqui rapidamente, ó. Vou exemplificando. Fiz 2 colunas, tá tudo alinhadinho. Essas guias aqui, elas permitem, né, que os objetos fiquem alinhados, ou seja, adjacentes a ela. Então, se eu faço um título gigantesco aqui, ó, estou utilizando a ferramenta de texto aqui, né, só para fazer um textão gigante, certo? Se eu tenho aqui o título, ó, eu consigo mover a camada dele. Deixa eu até abrir meu painelzinho de camadas. Mover essa camadinha aqui, ela vai estar sempre alinhando a borda dos pixels do meu objeto com as guias. Então isso é muito, muito, muito bacana. Você consegue manter, ou seja, criar estruturas, na verdade, né, de apresentação. Sei que aqui, ó, tem esses 2 espaços reservados para a coluna, aí vou preencher talvez um outro lado aqui, ó, com um objeto que venha de fora do meu layout, certo? Alguma coisa que vá fazer sentido dentro da estrutura que eu preciso apresentar no meu layout, né? Certo? Depois, na hora de finalizar, você não vai ver isso daqui, eles vão continuar existindo somente no teu documento, certo? Esse é um dos modos de criar as guias. Vou fazer outro rapidamente aqui, pensando se fosse um arquivo, por exemplo, para web. Arquivos para web, principalmente dando uma dica aqui, um grid para feed, sabe quando a gente trabalha com 3, 6 ou 9 postagens todas juntas, você consegue fazer essa divisão automática dentro do Photoshop. Vou iniciar um novo documento aqui, lá pelo menu arquivo, novo documento, não quero mais nenhum impresso, vou alternar lá para a guia web, WEB, e aqui eu só vou fazer um pequeno ajuste. Primeiro, já está a unidade de medidas em pixels. Vou remover a opção de pranchetas, não quero pranchetinhas. Se você era um cara que criava, uma pessoa aí que estava criando esses feeds todo com pranchetas e movendo depois elas para deixar uma com um pixel tocado na outra, saiba que tem uma forma muito mais fácil de fazer isso, que é trabalhando com esses grids. A única coisa que eu preciso saber é que uma postagem no Facebook ou no Instagram, na verdade, né, aquele grid, ele tem 1080 por 1080 pixels. Na verdade, não é um valor fixo, né? É uma proporção de 1 para 1. Então, se aqui fosse 800, aqui teria que ser 800. Se aqui fosse 1200, embaixo teria que ser 1200. É um quadrado, 1 para você ter esse feed, esse grid organizado. Tá, mas eu quero fazer aqui algo que vai ter 3 posts na largura, então 1, 2, 3 e 2 linhas. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 publicações. Eu vou multiplicar esse valor aqui de largura por 3 para fazer as 3 partes. Dá para fazer isso aqui dentro do Photoshop, tá? Você digita o valor, né? Ou seja, no nosso caso aqui, 1080 vezes 3. Quando você tirar o foco dessa janela, ele já faz a matemática, então não precisa nem abrir calculadora. Venho na altura e vou fazer o mesmo. Eu quero 2 linhas, então uma linha tem 1080, a outra linha vai ter 1080 vezes 2, que é 2160. Feito. Arquivo está criado. Resolução 72, né? Ó, as medidas estão criadas. Resolução 72 ppi, modo de cor RGB, certo? Vou conferir se está gerenciando o perfil de cor e criei meu documento. O detalhe vem agora, o segredo, né? O famoso pulo do gato é, cara, isso daqui não está com a aparência de um post do feed, até porque está bem maior, né? Está com 3000 por 2000 pixels, como assim? Vamos lá no menu exibição ou view e vou procurar por novo layout de guias, New Guide Layout. Olha só, a última configuração que eu usei ainda está aqui, a gente vai mudar ela. Quantas colunas a gente vai precisar nesse momento? 3 colunas, foi o número que a gente multiplicou, lembram? 3 colunas. Vai ter largura especificada? Não. Vai ter medianiza aqui o espaçamento? Também não, a gente vai deixar zerado. Show de bolas. Margem, nesse caso eu não vou precisar, então eu vou desmarcar as margens. Vou fazer o seguinte também, linhas são 4? Não, a gente multiplicou por 2 o valor na altura, lembram? Então aqui eu vou colocar o valor 2. E também vou deixar todos os outros zerados. Olha só, já dá para ver aqui a estrutura criada. Vou clicar no OK e pronto, tenho minhas guias aqui prontinhas.
O último detalhe que posso passar aqui para vocês conseguirem depois exportar isso, falando de arquivo web, tá? E falando de utilizar o salvar para web, que está lá no menu arquivo exportar, salvar para web, certo? É a única forma de vocês fazerem isso, respeitando esses quadrados ali, esse grid, é pelo salvar para a web. E antes de salvar para a web, você vai precisar fazer um outro movimento com a ferramenta faca, ou slice. Olha só, essa é a primeira vez que a gente pega a ferramenta desde que mostrei para vocês grids, certo? Então, pegou a ferramenta slice, olha lá em cima, ó, slice from guides, ou fatias das guias, ou fatiar pelas guias. Você dá um clique nesse botão e apareceu uma informaçãozinha azul aqui, né? Tá aparecendo 01, 02, 03 e não é o filme do Tropa de Elite. São as suas fatias dessa imagem. A fatia 1 aqui vai ser tudo que tiver dentro desse quadradinho, tudo que tiver dentro desse quadradinho é a fatia 2, ou seja, já tem as postagens na sequência aqui. Só que, claro, dica importante aqui, dica de quem trabalha com isso todo dia. O grid tem que sempre começar desse cara, né? Então, o 01 vai estar sempre aqui embaixo, ó. Só lembrem disso. Posso deixar uma dica para vocês. O 1 é aqui e todas as outras vêm para o lado aqui, ó. Então, o 02 vai estar aqui, 3, 4, 5, 6. Ponto importante aqui, vou exemplificar para vocês. Vou desenhar alguns objetos. Tá? Colocar algumas cores aqui neles para mostrar. Olha só, se acontecer de... eu tenho um cara que, de novo, ó, estou utilizando transformação até, né? Fui lá no Ctrl T, no menu editar, transformação livre. Estou deformando o objeto e as guias também obedecem, ó. Chegou ali pertinho da guia, parece um ímã. Ela já puxa a borda do objeto e já faz com que eu fique travadinho ali nessa guia, certo? Então, ó, coloquei um objeto aqui, concluí a transformação dele, vou trocar a cor dele aqui também. Esse amarelo aqui estava muito lindo, verdinho. E vou ter uma outra dessa aqui em cima. Show. Dupliquei aqui, deixa eu levar esses caras para baixo para aparecer os textos. E aí eu estou vendo o seguinte aqui. O meu quadradinho verde número 1 aqui tá inteiro dentro da área que precisa estar, né? Tá aqui, ó. Tudo que eu tenho de informação do quadradinho 1 tá só dentro dessa área. Quando você exportar isso daqui utilizando o salvar para web, a primeira imagem vai estar só assim. Dentro da segunda imagem, o que vai ter? Um texto e um pedaço rosa. Dentro da terceira imagem, o que vai ter? Só um canto rosa, certo? É bom entender isso, como é que vai funcionar no final, tá? No final, na hora de exportar, então você vai ter o seguinte, vai ter essa parte dividida e respeitar cada área dessa é o que vai determinar o teu arquivo final. Eu vou só exemplificar aqui, salvando ele, certo? Vou salvar esse arquivo, pode ser aqui na minha área de trabalho, salvando ele. Quando você for procurar por abrir esse documento, vou aqui em, abrir. Tem uma pastinha chamada imagens, é isso que o Photoshop vai criar. A minha área de trabalho criou uma pastinha chamada imagens. E cada uma das imagenzinhas ali, ó, cada um dos quadradinhos, né, virou uma imagem separada. Isso utilizando guias, e logo depois de utilizar as guias, né, você utilizar o quê? Slice, ou seja, a ferramenta de fatia para fatiar das guias. Funciona para arquivos digitais. Para impresso, você fatiar não vai ter muito efeito, né, porque normalmente você vai finalizar isso num PDF, num arquivo para impressão, e para impressão não precisa estar fatiado. Esse corte depois no impresso acontece manualmente com uma tesoura ou com uma máquina de refile, ou com estilete, né? Não vai acontecer dentro do Photoshop. Bom, lá no começo eu comentei sobre criação de guias automáticas, ou seja, utilizando as opções ali que a gente viu, mas também tem uma opção de fazer isso manualmente. Vou pensar aqui num arquivo que, por exemplo, seja só um banner web, que normalmente banner webs eles têm os botões de navegação na lateral, certo? E aí, você consegue, vou começar ele aqui, esse é como exemplo, tá? E a gente vai fazer as guias de maneira manual. Então, vou começar aqui, de novo, guiazinha web, não utilizo pranchetas,
modo de cor RGB, 72 pixels de resolução, e vou pensar aqui num tamanho comum, que é o famoso full banner. Ele normalmente tem 1920 pixels de largura, ou seja, ele vai de um lado no outro da tela, e tem apenas 620 pixels de altura. Esse é um tamanho quase que padrão, tá? Mas não levem à risca o tamanho que eu estou usando como exemplo. Esse aqui é por causa de trabalho, eu sei que no dia a dia eu uso bastante esse formato aqui. Certo? Então, 1920 por 620 pixels, resolução 72 pixels por polegada, um arquivo de baixa resolução, é para a internet, e vou criar o meu documento. E aí, quando eu fui criar isso daqui, estava especificado, né? Lá no briefing, ou até na sugestão que o cliente do freela mandou ali, ou do amigo desenvolvedor que te solicitou isso, que tens que tomar um cuidado que uma área de 200 pixels em cada lado desse banner aqui é onde fica um botão. Então, aquele botão de você clicar e ele troca para o outro banner dentro do site, vai deslizando. Então, nessa área ali, você não pode ter informação de texto, não pode ter um outro CTA, né, que é uma informação de botão para ação do banner. Então, vamos determinar isso. A dica é 200 pixels. Como é que eu vou determinar isso? Primeiro, bem importante lembrar, para fazer essas guias manualmente, você precisa das réguas ativas. Se não está vendo elas na tela, Ctrl R no teclado ou vai lá no menu visualizar e escolhe a opção Rulers, que ele vai mostrar as réguas, né? Rulers ou réguas. Bom, vou desenhar primeiro de tudo um quadrado aqui com a medida que eu preciso respeitar. Então vou pegar a ferramenta retângulo, vou mirar o cursor do mouse aqui dentro da tela de pintura, certo? E vou dar apenas um clique com o botão esquerdo. Esse um clique me permite que eu desenhe o retângulo do tamanho que eu quiser. Perdão, gente. Do tamanho que eu quiser. Então eu vou desenhar esse retângulo aqui, vou determinar, né, largura e altura baseado naquela margem que eu preciso respeitar. Eu chutei um valor hipotético aqui de 200 pixels. 200 de altura, 200 de largura. É um quadradinho. Cliquei no OK. Surgiu ele na minha tela. Ele pode surgir branco, preto. O importante é que ele não tenha, né, cor de espessura de traçado, apenas cor de preenchimento. Vou deixar até aqui como magenta com preenchimento. Voltei com a ferramenta mover. O que eu vou fazer com esse carinha aqui? Está aqui no painel de camadas. Eu vou aproximar o zoom aqui da tela. Vou clicar nesse cara e movimentar até ele encostar na borda. Eu estou com as guias inteligentes ativadas, então se vocês perceberem, tem uma guiazinha magenta que aparece, uma linhazinha bem fininha magenta apareceu aqui na lateral, que ela está indicando o quê? Que esse objeto está adjacente à borda do meu documento, da tela de pintura. Outra informação que confirma isso é, vocês estão vendo que tem uma setinha lateral, eu não posso mover o mouse, tem uma setinha lateral ali, ó, indicando uma setinha com uma barrinha e está um valor 0,0. Isso indica que a lateral esquerda do teu objeto está a exatamente 0 milímetros, está no ponto 0. Se você deslocar um pouquinho para o lado, ela vem mudando também, ó. São informações numéricas que o Photoshop exibe para a gente. Então vou encaixá-la aqui no canto e no topo. Beleza, tenho esse objeto, ele é uma camada selecionada aqui no painelzinho de camadas. Quero fazer, ou seja, colocar uma guia automaticamente nele aqui, difícil, mas manualmente a gente consegue fazer da seguinte maneira. Mantém a camada selecionada, porque o Photoshop alinha essas guias baseado também nos teus objetos que estão selecionados, ou seja, que estão escolhidos aqui no painel camadas. Vai lá na esquerda, ó. Ou seja, a gente sabe que precisa salvar só na borda aqui, né? Então vai lá na esquerda, clicou em cima da régua e arrastou, até chegar perto da borda aqui, ó. Vai funcionar quase como um ímã, ó. Chega um momento que o Photoshop pula ali e deixou grudadinho com a tua linha. Soltei aqui, beleza. Até um detalhe que percebi só agora, que deu uma informação em milímetros, mas a gente está trabalhando em pixels, é porque essa nossa régua não foi convertida. Vou trocar aqui, ó, botão direito em cima da régua, pixels, porque estou trabalhando num arquivo para internet. Olha só, está retinho, alinhado com o 200. Vou fazer o que agora? Selecionar o meu objeto lá no painel camadas,
e vou mover ele lá para o outro lado. Tá vendo que agora a barrinha ali em cima, essa linhazinha com a setinha com a linha, está indicando 960? Ou seja, eu acabei de andar 960 pixels com essa borda e ela está adjacente aqui no outro lado. Mantenho essa camada selecionada, vou lá na esquerda, clico em cima da régua com o botão esquerdo e arrasto, arrasto, arrasto até chegar aqui, ó. Encostou na borda, né, no limite do meu objeto. Soltei o clique do mouse e tenho a guiazinha manual. Preciso desse quadradinho aqui? Não necessariamente, é uma guia com uma camada que você pode deletar. Pode ir lá no menu arquivo e escolher a opção de bloquear guias e agora vai criar o teu banner, porque você sabe que tudo que tiver dentro dessa área aqui vai estar seguro. Informações e texto não vão ficar escondidas atrás de um botão de ação do site, certo? Essa é uma informação que também vale quando a gente pensa em redes sociais, né? A gente tem vários formatos de stories. Tem stories no Instagram, tem stories no Facebook, tem stories no próprio Instagram, né? Tem stories, então tem stories em basicamente todas as redes sociais hoje e boa parte delas usam um formato chamado 16:9. É uma taxa de proporção que é a taxa de proporção de 1920 por 1080 pixels. Então vamos supor que eu preciso criar esse story. Vou criar ele aqui, ó. Ele tem exatos 1080 de largura por 1920 de altura. Sem pranchetas, de novo. Resolução 72 pixels por polegada, que é o PPI. Certo? Modo de cor RGB. Confiro ali as orientações de perfil de cor e vou dar um clique no criar. O que é interessante aqui, utilizar essas réguas, essas guias, né, para fazer esse tipo de criação no Stories, você determinar valores, ou seja, principalmente porque a gente sabe que todo Story ele sobrepõe a foto e o nome do perfil, as bolinhas ali em cima e botão de denunciar aqui no canto. E aqui embaixo ainda vai o arraste para cima, o botão de enviar mensagem, o botão de compartilhar isso daqui com outra pessoa e até as reações. Então a gente sabe que tem uma área aqui que deve ficar salva, ou seja, uma área onde a gente não deve colocar informações porque elas vão ficar escondidas, né? Certo? Eu vou colocar aqui, ó, qual que é o meu número de telefone, né? Vou colocar o telefone da escola, vou fazer um story aqui, vou colocar o telefone da escola e vou deixar debaixo do botão aqui de enviar. Que ninguém vai conseguir visualizar porque vai estar debaixo de um outro botão que é da própria plataforma e fora que também se você colocar algum botão, um link de ação ali, não vai dar para clicar em cima. Se vocês perceberem hoje, quando você faz um story manualmente direto no teu celular, se você tentar arrastar alguns objetos, figurinhas, GIFs, textos que você insere, até mesmo as miniaturas de playlist e tudo mais, quando você tenta arrastar para a borda, ele mostra o limite tracejado, assim, fica vermelho. Ele já está, hoje o Zuckerberg evita que você ultrapasse esse limite. Mas bom, quero criar aqui então essa área para saber quanto eu preciso salvar do meu arquivo em cima e embaixo para não ficar escondido nesses botões da própria rede social. Vou lá no menu visualizar e vou escolher novo layout de guias. Daria para fazer manualmente? Sim, é em torno, acho que se não me engano, de 170 a 210 pixels. Mas eu vou fazer aqui, ó, mostrando para vocês que eu não preciso ter colunas e linhas para ter margens. Eu posso ter um ou outro ou os três. Então eu vou remover a parte de colunas, remover linhas e vou utilizar somente margens. Margens superiores, ou seja, top margin, vai ser aqui, ó, o valor que eu comentei antes. Vamos deixar aqui, ó, em 180 pixels. Na esquerda vai ter margenzinha? Não, porque normalmente os stories são grudadinhos. Então, 0 na esquerda. Abaixo quanto? Abaixo aqui, lembrando, né, tem os botões de enviar, de compartilhar, de reação. Então, mais ou menos uns 180 pixels também. Na direita, precisa de borda? Não, zerado o valor também. E olha só, apareceram as guias aqui. Cliquei no OK. Tenho a estrutura para começar a criar o meu arquivo, sabendo que esse story aqui vai ficar bonitinho. Não vai correr o risco, né, de ter uma informação principal, ou seja, uma imagem, um texto que vai ficar escondido por um botão da rede social. Certo? Então vamos lá. Para arquivos impressos, para grids no Instagram, para banners web, para stories, para tudo. Você consegue
criar grids do Photoshop, essas grades estruturais, seja manualmente, desenhando um objeto, né, e arrastando a guia para cima dele para utilizar ele como orientador, né? Então você pode utilizar um objeto centralizado, deslocado num canto para criar um alinhamento específico nele, certo? Quero, por exemplo, aqui, ó, sei que esse título, quero deixar algo depois alinhado lá com a borda dele. Venho e puxo uma régua até encaixar aqui, ó, na borda. E sei que se eu colocar outra coisa aqui embaixo, vai estar com o mesmo tamanho. Olha só, se eu colocar outro objeto que vem até aqui, ele está com a mesma largura do meu título lá em cima. Já tenho aqui as visualizações. Por último ali, não menos importante, né? Então a gente consegue criar essas guias manuais ou de forma automática. E ali no menu visualizar, você também tem a opção de mostrar, ou seja, exibir ou ocultar essas guias, né? Então você tem ali, ó, o atalho é o Ctrl, ponto e vírgula, e você ou oculta ou vai mostrar elas. Cadê aqui, ó? Show Guides. Certo? E elas voltaram a aparecer. Então você consegue alternar ali, né, por essa função, essa ferramenta dentro do menu exibir, se você quer ver elas, se você não quer mais ver elas. Certo? Visualizar, mostrar, guides. Atalho Ctrl, ponto e vírgula vai fazer isso. Bom, certo, galera? Encerramos aqui com a nossa parte de construção de grids e aposto que deu para aprender um pouquinho mais. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa